1 Samuel 16:5 diz assim: e disse ele: é de paz vim sacrificar ao Senhor, santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e a seus filhos, e os convidou ao sacrifício. E sucedeu que, entrando eles, viu Eliabe e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. A maneira que Deus trabalha, a maneira que Deus age na vida de uma pessoa, não é aleatoriamente. Deus, ele observa o que o homem não vê. Deus vê o coração, o homem vê a aparência, o exterior. Se você está acompanhando a novela Reis, você viu que o irmão de Davi achou que era ele, depois os outros irmãos todos acharam, e Davi, que achava que não era ele, que nunca imaginou ser rei de Israel, foi quem Deus escolheu. Se você ler o Salmo 89:20, você vai ver Deus dizendo assim: achei Davi meu servo. Olha que versículo lindo: achei a Davi meu servo, com santo óleo ungi. Entenda uma coisa: se Deus achou, é porque Deus procura. E se Deus procura, é porque é uma coisa que não é fácil de achar. Não existe muitas pessoas com um coração humilde, com um coração sincero. Não existe muitas pessoas, infelizmente, com um coração sedento por justiça. Não existe muitas pessoas para que seja fácil de encontrar que tem o coração como Davi, que amava a Deus. Entenda, por favor, Davi, ele amava a Deus de uma maneira tão forte, que nada para Deus era forçado, nada para Deus era de uma forma religiosa, porque Deus não quer que o seu relacionamento com Ele seja porque você tem medo de ir para o inferno. Não é essa a vontade de Deus. Deus não quer que você venha na igreja e achar: não estou pecando, estou indo na igreja, para Deus está bom. Não, Deus quer comunhão, Deus quer intimidade, Deus quer um coração que o ame, que faça tudo para Ele com prazer, com satisfação. Será que é esse o seu coração? Ou as coisas que você faz para Deus é de uma forma automática, religiosa? Deus não quer que você seja um religioso dentro da casa dele. O coração de Davi era diferente do coração dos irmãos de Davi. Os irmãos de Davi tinham um coração interesseiro, um coração que não era voltado para Deus. E Deus sempre espera o ser humano dar o primeiro passo. Escute isso, por favor. Para começar essa intimidade, para começar essa comunhão, Deus diz assim: chegai-vos a mim, tornai-vos para mim, vinde a mim. Deus nunca vai forçar a barra com você. Deus nunca vai obrigar você a nada. Deus nunca vai impor a vontade dele. E esse é o problema,
porque a vida de muitas pessoas dentro da igreja não muda, e ela reclama: poxa bispo, por que minha vida não muda? Poxa bispo, por que minha vida não anda? Poxa bispo, por quê? Porque você não se submete à vontade de Deus na sua vida. O Senhor Jesus disse assim em Lucas 9:23, Ele deixou bem claro: quem quiser vir após mim, na atualizada fala: tome a sua cruz e siga-me. Em outras palavras, eu não vou te seguir. Se você quer me seguir, se você quer ser meu discípulo, é você que vai me seguir, é eu na frente e você atrás. Geralmente quando as pessoas perguntam assim para mim: o que é que você manda? Eu falo: não estou mandando nem em mim. Nem em mim eu mando. Escute isso, por favor. Quando você compreende, isso muda tudo na sua vida. Que Deus precisa estar na frente, que Deus precisa dirigir, que Deus precisa ser o primeiro, que tem que ser feita a vontade dEle. Ele vai te levar para lugares que você não vai querer ir, mas você rejeita a sua vontade para fazer a vontade dEle. Ele te leva por caminhos que você não entende, mas Ele entende. Agora, se você é aquele tipo de pessoa que Deus diz assim: ó, vai por aqui, e você vai por aqui, o que é que Ele pode fazer? Se Deus fala para você: pare com isso, e você não para. Se Deus fala para você: faça isso, e você não faz, continue, e você para. Como é que você quer que Deus te honre? Porque Deus fala: para com essa conversa. Vigia, o que fulano fala para você não faz bem para a sua vida espiritual. Para de dar ouvidos para fulano. Ah, mas é meu parente. Problema, a salvação é individual. Amém? Quando você entende que Deus observa o seu coração, Ele fica observando, Ele fala: para de andar nesse lugar, sai desse ambiente, não é para você. Não é um ambiente para um cristão, mas você força a barra e você se mistura com os incrédulos e segue conselho dos incrédulos, dos ímpios. Como é que você quer que Deus se agrade de você? Aí você fica: pô, por que está acontecendo isso comigo? Pô, por que eu estou sofrendo? No fundo você sabe que Deus fala uma coisa e você faz outra. Deus fala para você: perdoe, você não perdoa. Quantas vezes Ele já falou isso? Deus fala para você: esquece o passado, se desprende do passado, e você fica preso ao passado. Deus fala para você: cuidado com essa internet, mas na internet você sempre está desagradando a Deus, sempre desequilibrando. Deus fala. Deus não é um boneco, nós não estamos brincando de religião. Nós estamos falando da sua salvação, da vida eterna, da mudança da sua vida, da vida que Deus quer que floresça, que dê frutos para glorificar o nome dEle. Porque se não der frutos, Ele faz o quê? Corta. Mas se der frutos, Ele vai limpando. E nós precisamos sempre ficar sendo limpo por Deus. Sempre estar pedindo a Deus misericórdia, compaixão, para que Ele possa limpar e venhamos dar mais frutos. Se você não compreender que a vida cristã é assim, você vai ter uma vida cristã rasa. Ah, já fui na igreja hoje, tá bom. Mas depois que você sai da igreja, o que é que você faz? Você medita na palavra, você pensa no que foi pregado, você busca o Espírito de Deus, você busca a vontade de Deus antes de tomar suas decisões. Você vê homens na Bíblia que não fizeram milagres, como Enoque. Enoque não fez milagres, mas está na galeria dos heróis da fé. Por quê? Porque andou com Deus, porque procurou a vontade de Deus para a vida dele. Andou tanto com Deus que Deus levou ele. E você vê isso com Abraão, você vê isso com Moisés, você vê isso com os heróis da fé que tiveram comunhão. Tem gente que já teve uma vida espiritual tão forte, já teve tanta comunhão com o Espírito Santo, hoje é tão fraco espiritualmente. O que mudou você? O que mudou? Porque eu não entendo. Quanto mais eu vivo, mais eu amo a Deus. Quanto mais o tempo passa, mais eu amo, mais eu quero agradá-lo, mais eu quero servi-lo. E por que agora você quer impor sua vontade?
Se Deus está mandando você esperar, espera, porque não é a hora ainda. Se Deus está dizendo calma, então se acalme, porque Ele vai resolver tudo e vai dar certo. Seja feita a sua vontade. Ou você entende a vontade de Deus e confia e se entrega, ou Deus não vai poder trabalhar com você, fazer o que Ele quer na sua vida, porque Ele fala para você ficar calma, confiar, e você fica desesperado. Ele fala para você parar de murmurar, e você só abre a boca para falar besteira e reclamar da sua vida. Não adianta, se Deus pediu para você esperar, não adianta você buscar resposta na boca de nenhum homem, porque a sua resposta só vai vir direto da boca de Deus. Tem coisas que Deus fala com você através da minha boca, tem coisas que Deus fala direto com você. E quanto mais em comunhão você está, mais sensível você está para ouvir a voz de Deus. Então você sabe que Ele está falando, você sabe. Agora, quanto mais distante você está, mais o que Deus fala você despreza, e chega ao ponto até de achar que Deus não fala com você, porque você não está tendo ouvidos para ouvir a Deus. Ouvidos. Você observa isso quando você lê em 1 Crônicas 14:10, abra aí por favor. Então consultou Davi a Deus, dizendo: subirei contra os filisteus, e nas minhas mãos os entregarás? E o Senhor lhe disse: sobe, porque os entregarei nas tuas mãos. Olha aqui a vida de uma pessoa de Deus. Deus, subo ou não subo? Sobe, então eu vou subir. Eu vou entregar nas suas mãos, então eu vou para essa guerra. Se Deus falasse: Davi, não suba, Davi não subia, porque é comum uma pessoa de Deus sempre estar perguntando: Deus, faço ou não faço? É da tua vontade ou não é? A pessoa que está bem espiritualmente, ela não sai estabanada. Você tem calma, porque você não quer errar. Você tem calma com o seu namoro. Você não conhece a pessoa hoje, casa amanhã. Você não conhece a pessoa hoje, a bota dentro da sua casa. Você tem calma, porque você faz as coisas com a direção do Espírito Santo, e Ele vai te guiando. Ele vai te guiando. Ele vai te orientando. Vai por aqui, ó, vai para lá de cá. Calma agora. O que eu estou fazendo agora você não entende. É naquele momento que você começa a ter um conflito. Fica: meu Deus, por que aconteceu isso? Meu Deus, como aconteceu isso? Aí vem o Espírito Santo e fala: calma, eu sei o que eu estou fazendo. Calma, você não está entendendo agora, você não está enxergando com meus olhos. Calma, mas eu estou trabalhando na sua vida. A obra que eu comecei eu vou terminar, eu não vou largar pela metade. E isso faz você descansar em Deus, isso faz você ter paz. Amém? Agora, quando você não é dirigido pelo Espírito Santo, e Jesus disse: quando Ele vier, Ele vos guiará acerca de todas as coisas. A mesma coisa que aconteceu quando Jesus chamou os discípulos. Ele disse assim, ó: quem quer me seguir, tome a sua cruz e siga-me. Tem gente que quer, sabe o quê? Que Jesus siga ela. Ó Senhor, me segue aí, eu sei o que eu estou fazendo. Sabe nada. Você pensa que sabe, você não sabe. Você não sabe. Se você não seguir Deus, vai quebrar cara. Vai quebrar cara na vida sentimental, na vida econômica, vai quebrar cara em tudo que é lugar. Você vai, depois você desce com tudo. Agora com Deus você pode ir até devagarzinho, mas daqui a pouco você chega lá, e tudo que você conquista no reino de Deus você estabelece, e o diabo não tira seu. Não vem dizer para mim que seu problema é inveja. Não vem dizer para mim que o seu problema é porque alguém faz porcaria, te persegue. Mentira, porque não tem igreja mais perseguida do que a Igreja Universal, e ela continua crescendo. E você vai ver, Jesus vai voltar e ela vai estar de pé, e ninguém destrói ela, porque é de Deus, segue a direção do Espírito Santo. Pode vir a luta que for, pode se levantar o que for, no final a gente vence. Entenda, por favor. Ou você se submete à voz de Deus, ou você vai ser aquele tipo de pessoa dentro da igreja que cada dia piora. Como é que pode uma pessoa estar na igreja e cada dia piora?
cada dia mais maliciosa, cada dia mais fria, cada dia querendo fazer mais a sua vontade. Por isso que você vê pessoas priorizando a vida financeira, virou o Deus da pessoa. Por isso que você vê a pessoa largando Jesus por causa de uma outra pessoa, por causa de um relacionamento, porque não deixa Deus guiar, não tem paciência. Como é que pode eu estar dentro da igreja e cada dia eu estar mais malicioso, está mais complicado? Como é que pode eu ficar mal dentro da igreja? Só se o meu coração não for sincero diante de Deus. Um pastor, vem cá um pastor, vem cá, ó, aqui simboliza Jesus, anda para lá, você quer seguir ele, ó, é assim. Ah, bispo, mas eu não aceito ser esposa submissa, eu não aceito perdoar, bispo, eu não aceito largar isso, não, eu gosto. Então para, sabe o que é que você quer? Que Jesus te siga, só que ele não vai fazer isso. Olha eu andando aqui, ó, sozinho. Você acha que Jesus vai vir? Quase ele vinha, hein? Balançou. Você acha que ele vai vir? Ó, tá você sozinho, achando que está arrebentando, e lá na frente você se arrebenta. Segue ele na frente, tá? Quem na frente? Jesus na frente. E nós, anda aí, Jesus, meu Senhor, anda aí. Ó. Mas por que eu estou passando por isso? Porque Ele está me levando por esse vale da sombra da morte. Eu estou no vale da sombra da morte, mas Ele está comigo, tá? Ele está me levando. Meu Deus, mas por esse deserto. Para um pouquinho, ó. É deserto, mas não é lugar fixo para eu morar. É um lugar que eu estou de ir. Daqui a pouco eu saio do deserto, vou chegar na terra prometida. É assim, ó. É Ele guiando. Você quer mudar? Você quer fazer chantagem com Deus? Uma mulher falou assim, ó, se meu marido mudar eu me batizo. Eu falei, senhora, não é assim. Eu me batizei porque eu reconheci meus pecados. Eu sou falho, preciso de salvação. Quer fazer chantagem com Jesus? Se eu fizer isso, eu faço aquilo. Ele vai continuar sendo Jesus, mas você sem Ele está perdido, nem salvação tem. Sem mim nada podeis. Você quer fazer tudo sem Ele? Gente que quer que Jesus siga. Ainda diz assim, ó, Senhor, eu estou aqui, se o Senhor não fizer isso logo, não vem mais. Aí Jesus olha e fala, sim senhora, sim senhor, virou Senhor, Jesus virou servo dela agora. Aprenda a confiar em Deus, deixa Ele guiar, anda aí Jesus, desce aí Jesus, desce aqui, isso, olha aí, bispo, mas está uma guerra, pode descer. Meu Deus, bispo, desci tanto, mas Ele está comigo aqui embaixo. Olha Ele aqui. Bispo, mas minha situação, Ele deixou minha situação ser exposta para todo mundo. É porque Ele vai te honrar na frente de todo mundo. Está deixando todo mundo saber do seu problema, para que a vitória seja bem grande e Ele seja glorificado. Quem vai dar a vitória é Ele. Bispo, mas deixou chegar num ponto que o homem não pode mais fazer nada, a situação está piorando. É para mostrar que só Ele que faz, tudo foi Ele, a glória é dEle. Não é para você bater no peito e ficar dizendo assim, eu consegui, não. Quem conseguiu foi Ele, a glória é dEle. A vitória vai vir, mas a glória vai ser dEle. Ó, só que tem gente que é assim, ó, Jesus para e ela passa à frente. Eu vou arrumar meu namorado, minha namorada, eu vou casar, não quero nem saber. Aí lá no sufoco fica, Jesus, me ajude, Jesus. Culpa não é de Jesus não, hein? Você sabe que está falando com você. Você sabe disso. Ele quer comunhão, Ele quer intimidade. Ele quer intimidade, Ele quer relacionamentos. É isso que Ele quer. Ele quer ter uma vida, sabe, diferente com você. Enquanto você vê as pessoas fazendo o que dá no coração, o que sentem, você ora. O que é melhor para mim, meu Deus? Me ajude, me oriente. Ele vai te guiar. Olha só, creia que Deus vai te abençoar e muito através desse vídeo. Por isso se inscreva no nosso canal, deixe a sua curtida e os seus pedidos de orações nos comentários e, sobretudo, nos ajude a espalhar essa mensagem pelo mundo. Conto com cada um de vocês. Vamos ouvir agora a voz de Deus. 2 Crônicas, capítulo 20,
no versículo 1, por favor. Segundo Crônicas, capítulo 20, versículo 1. Quem não tiver Bíblia, é só olhar no telão. Levante aí a sua Bíblia. Diga comigo assim: meu Deus, fala comigo através dessa palavra. A boca vai ser do homem, mas a palavra é tua. A direção vai vir do Senhor. Me faça entender o que eu preciso ouvir e compreender, para a glória do teu nome. Que essa palavra me abençoe, em nome de Jesus, amém. Preste bastante atenção, porque hoje nós vamos tirar lições com a história de Josafá. Se a sua Bíblia é a fiel, está escrito Jeosafá. Se é atualizada, está escrito Josafá, ou em outras versões, não faz diferença. Diz assim: e sucedeu que, depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com ele outros dos amonitas, vieram a peleja contra Jeosafá. Olha para mim, por favor. Deixa a Bíblia aberta e olhe para mim. Vamos tirar lições daqui. 3 inimigos se uniram para poder destruir Judá e o reino de Josafá. 3 inimigos se uniram. Não fique preocupado quando se unirem contra você, quando os invejosos fizerem grupos contra você, quando pessoas se unirem para torcer contra você, porque Deus é com você. Eles se uniram para partir para cima com um grande exército na época de Josafá. E olha o que diz a Bíblia, versículo 2: então vieram alguns que avisaram Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Gedi. Olha para mim, por favor, que notícia. Olha a notícia que ele recebeu. Notícia difícil de ouvir, difícil de acreditar, notícia pesada. Olha a notícia que ele recebeu. Está vindo aí esses 3 povos com uma grande multidão para destruir você. E Deus avisou: eles estão em tal lugar. O que eu aprendo aqui? Primeiro, Deus sabe o que estão armando contra você. Deus sabe quem quer o seu mal. Você não sabe, mas Deus sabe. Você não sabe, mas tem pessoas que se passam por amigo, por amiga e não são. Tem pessoas que estão do seu lado porque estão tendo alguma vantagem, ou porque estão precisando, não porque gosta de você. Mas Deus sabe quem quer o nosso bem, quem quer o nosso mal. Por isso que é importante estar com Deus. E Deus disse: olha, os inimigos estão vindo. Fez Josafá ser avisado: os inimigos estão vindo e não estão longe, estão em tal lugar. Deus avisou, eles estavam perto. Eu sei que tem gente aqui que está perto de perder o carro, perto de perder uma casa, devido às prestações que estão atrasadas. Tem gente aqui que está numa situação difícil, uma guerra, como Josafá estava. Deus tinha que agir depressa, porque estava perto de acontecer uma tragédia. Mas não aconteceu pior, aconteceu melhor. Diga: vai acontecer o melhor. Não fica pensando no pior, não fica esperando o pior, creia no melhor. Aí diz assim a palavra de Deus, versículo 3: então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor, e apregoou jejum em todo o Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscar ao Senhor. Olha para mim, por favor. O que eu aprendo aqui? Os inimigos se uniram para destruir ele, mas o povo se uniu para buscar Deus. Nós estamos nos unindo aqui todas as segundas-feiras para buscar vitória em Deus. O problema era grande, ele temeu. Esse temor aqui, ele temeu porque ele teve medo. Não era o temor de respeito a Deus, ele ficou com medo. Ele é ser humano, ele era ser humano como nós. E às vezes bate o medo,
Mas mesmo com medo, enfrente o que você tem que enfrentar. Tem medo, mas não deixe te parar. Pode ter medo, mas não pode te paralisar. Pode ter medo, mas não pode te dominar. O medo veio, mas ele foi buscar Deus. Que o seu medo te leve a buscar Deus. Que os seus temores te aproxime de Deus. Que os seus medos não levem você a ficar se queixando, murmurando, culpando os outros, brigando com os outros. Que o seu medo faça você partir para cima do que tiver que partir para cima, porque Deus é com você. Amém? Entenda, por favor, no versículo 5, é isso? E pôs-se Jeosafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse, olha a oração dele: ah, Senhor Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos das nações? Na tua mão há força e potência, e não há quem te possa resistir. Olha para mim, quando ele ficou com medo, quando os inimigos estavam se aproximando, quando a notícia pesada veio, ele foi orar. Aprenda a orar. Eu não entendo como é que tem pessoas enfrentando a maior guerra e não quer orar. E fica, bispo, ore por mim, pastor, ore por mim. Eu oro, mas você tem que orar. Você tem que orar, você tem que jejuar. Por que, bispo? Porque quando você jejua, você fica sensível à voz de Deus. Você consagra a sua vida. Quando você ora, você lança suas preocupações, seus pesos, suas inquietações, suas ansiedades em Deus. Tem coisas que só saem de nós se nós orarmos. Tem coisas que acontecem na nossa vida que nós ficamos tão agoniados, que nós só temos paz se ouvirmos a voz de Deus. Não adianta falar com ninguém. Tem horas que não é hora de falar com familiar, com pessoas experientes. Tem horas que é hora de ouvir exclusivamente a voz de Deus e acabou. Se não for de Deus falando com você, eu sou contigo, você não tem paz, você não tem segurança. Amém? Aí ele diz assim, parei no versículo 7: porventura o nosso Deus não lançastes fora os moradores desta terra de diante do teu povo Israel, e não deste para sempre a descendência de Abraão teu amigo? E habitaram nela e edificaram-te nela um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Olha para mim, por favor. Olha a oração dele. Ele não orou por orar. Ele não falou assim: Senhor, eu estou com problema, os inimigos estão vindo. Não. O Senhor prometeu que a oração feita nesse lugar o Senhor atenderia. Ele usou a palavra de Deus. Não ore por orar. Você está angustiado? O Senhor disse: meu Deus, invoca-me diante da tua angústia e eu te livrarei. Me livra, eu estou angustiado, meu coração está apertado, eu preciso de ajuda. Então você está usando a palavra de Deus, então você tem respostas. E ele começou a falar com Deus: ó, eles estão vindo, essa terra o Senhor deu, o Senhor expulsou os inimigos e colocou Israel aqui. Agora eles querem tomar. Agora você vai aprender uma coisa. Parei no versículo 9, não é isso? 10, né? Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe e das montanhas de Seir, pelos quais não permitiste passar a Israel, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram. Eis que nos dão pago, vindo para lançar-nos fora da tua herança, que nos fizeste o quê? Herdar. Olha para mim, por favor. Olha a oração dele. Quando Israel estava saindo do Egito para conquistar a terra prometida, esses povos que se uniram contra Jeosafá foram povos que Israel desviou para não vencê-los, para não fazer mal com eles. E Jeosafá está dizendo: Senhor, nós fizemos o bem, estamos recebendo o mal. Você já passou por isso?
Você ajudou uma pessoa, você ajudou, você tirou do seu, você deu de comer, você até se prejudicou, seu marido te chamou a atenção, sua mulher te chamou a atenção, você passou um aperto para ajudar alguém, mas em troca, essa pessoa fez o mal para você. Esse povo estava fazendo isso, e Jeosafá está dizendo: Deus não é justo. Quando nós viemos do Egito, nós desviamos desse povo, não fizemos mal para eles. Agora eles querem tirar a nossa terra que o Senhor deu por herança. Eles oraram, e você tem que orar. Por que, bispo? Porque o que Deus dá, o diabo não pode tirar. A porta que Deus abre, o diabo não pode fechar. A vitória que Deus te deu, o diabo não pode te envergonhar. Quando você é uma pessoa de fé, então você parte para a oração. E se o diabo está tramando, planejando, Deus frustra os planos do mal, mas ele te dá a vitória e ele é glorificado ali. Amém? Mas quando você não é de fé, você aceita. Quando você não é de fé, você se conforma. Você não pode aceitar. Eles não aceitaram perder aquela terra. Você não vai perder esse carro, esse apartamento, esse cliente. Ah, bispo, eu cheguei aqui, eu já tinha perdido tudo. Nosso Deus é o Deus de Jó, que deu tudo em dobro para ele. E o que você perdeu, em nome de Jesus, que ele te dê em dobro. Não fica olhando para trás, não. Mas saiba que a nossa reação diante das más notícias é que faz toda a diferença. Seja de fé, não seja da emoção, não seja emotivo, porque senão na vida você vai gemer. Todas as pessoas emotivas, elas acabam sendo exploradas, elas não sabem dizer não, elas se abatem por qualquer coisa, elas ficam fracas. Agora vamos entender mais dessa oração. Parei no versículo 12. Obrigado. Ah, nosso Deus, porventura não julgarás? Porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti. Olha que versículo rico, olha a oração dele, não olhe para a Bíblia não, olha aqui para mim, olha o que ele disse: nós não temos força para vencer um exército desse tamanho. Você sabe o que é você olhar para sua conta e não ver dinheiro nenhum, e ter um compromisso chegando grande? Você sabe o que é você olhar para o seu patrimônio e se vender tudo não paga o que você deve? Imagine o que ele estava enfrentando com um exército pequeno, vendo uma multidão, um exército grandioso vindo contra ele. E ele falou: Senhor, eu não tenho força, eu não tenho condições, eu não sei o que fazer. Você pode ter chegado aqui sem saber o que fazer, mas você vai sair daqui sabendo o que fazer. Deus deu a direção para ele. Agora, bispo, e por que Deus deixou se levantar um problema que ele não tinha condições de vencer? Porque Deus queria ser glorificado com algo grande. E se Deus permitiu se levantar contra você um problema muito grande, que você não está tendo condições humanas de vencer, não vai ser pelo seu braço, Deus vai te dar vitória. Amém? É assim que Deus trabalha. Bispo, por que Ele permitiu? Porque Ele quer ser exaltado nessa vitória. E não vai ser a força do seu braço, não vai ser a sua condição. Agora você vai ver como nos abençoa olhar para Deus. Ele disse assim, ó: não temos forças, mas os nossos olhos estão postos em ti. Vê se você para de olhar para o que te enfraquece. Vê se você para de olhar para a vida dos outros e comparar com a sua. Vê se você para de olhar para os seus problemas, para as suas dívidas, para a sua situação. Porque você olha para onde não deve e você fica fraco. Mas quando você olha para Deus, você fica forte. Ele disse: meus olhos estão em ti. Você se fortalece, não é porque está tudo bem não, é porque você está olhando para a pessoa certa, para o Deus que vai te honrar. Amém? Aí olha o que ele disse, 13, não é isso? E todo Judá estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças. Quem mais? E os seus filhos. Então veio, olha quem veio, lê alto, o Espírito do Senhor. Você precisa de quem? Do Espírito do Senhor, te guiando, te ajudando, te respondendo, no meio de onde? Da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benai, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. E disse, olha a resposta: dai ouvidos todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Jeosafá,
Assim o Senhor vos diz. O que é que Deus diz? Não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas é de Deus. Olha para mim, por favor. Ele aflito, meu Deus, está chegando perto, eu estou vendo os inimigos se aproximando, eles querem acabar com tudo. O Espírito de Deus vem e usa a boca de um dos filhos de Asaf e diz assim, ó: não tem mais, nem fiquem assustados, porque essa peleja não é de vocês não, essa peleja é de Deus. Entrega a sua peleja a Deus hoje, entrega a sua guerra a Deus, entrega seus problemas, entrega a sua vida, para que Deus peleje por você, porque Deus nunca perdeu uma peleja, Deus nunca perdeu uma luta, e não é a sua que Ele vai perder, amém? Entregue a Ele, confie nele, creia nele. Tem lutas que você luta de um jeito, tem lutas que você tem que lutar de outro, depende da direção que Deus dá. Olha o que Deus disse, parei aonde? 16, lê essa primeira palavra aí. Não, só a primeira. Calma, toma sopa quente devagarzinho. Ó, amanhã. O problema é que o ser humano quer tudo hoje, quer tudo agora. Se não for hoje, amanhã. Se não for amanhã, depois de amanhã. Diga, mas vai chegar minha vitória. Deus disse assim, calma, amanhã descereis contra eles, e eis que sobem pela ladeira de Ziz, e os achareis no fim, guarde isso, de quê? Do vale, diante de quê? Do deserto de Jeruel. Olha para mim, por favor. Ei, Deus disse assim, ó, calma, porque amanhã vocês vão encontrar eles nesse lugar. Deus sabe, tá? Deus sabe onde estão armando para você, Deus sabe onde estão tramando contra você, Deus sabe de tudo. E se você orar, Deus frustra os planos do mal, e o que eles querem contra você não acontece. Aí Deus disse assim, ó, preste atenção, vai ter deserto, vai ter vale. Bispo, deserto é difícil? E vale é o momento mais profundo no deserto. São aqueles momentos cruéis que você passa. Tem lágrimas, tem decepções, tem lutas, tem guerras, tem dificuldades, mas no final tem vitórias. Tem vitória onde? No final do vale tem vitórias. No vale não é para você ficar se queixando, murmurando. No vale é para você confiar. Aí olha a direção de Deus, olha só. Me ajude, 17, né? Nesta batalha, não quer dizer em todas, mas nesta batalha não tereis que pelejar. O que é que ele diz aí? Ficai parados e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã, o que é que diz aí? Ao encontro, porque o Senhor será convosco. Olha para mim, por favor, o que é que eu aprendo aqui? Olha o que Deus disse, ó, fica quieto agora. Para de ficar ansioso, saiba administrar sua ansiedade, sua preocupação. Fica quieto agora e vede a salvação. Veja, tem gente aqui que já se vê dando testemunho, tem gente que já vê portas se abrindo, tem gente que já se vê se mudando, tem gente que já se vê pagando a todo mundo, mas tem gente que só se vê no pior. Ela já se vê sendo presa, ele já se vê sendo preso porque está devendo a pensão, e ele fica, eu vou ser preso, eu não vou conseguir pagar meu funcionário, eu não vou conseguir pagar minha pensão, não vou conseguir pagar a luz. Tem gente que só vê o pior. Ele disse, nesta batalha vai ser diferente, eu que vou pelejar por você. Essa batalha vai ser diferente. Tem batalhas que você peleja, mas tem batalhas que você só tem que crer sem ver sinais, crer sem ver nada, mas crer que daqui a pouco você vai estar vendo Deus agindo na sua vida. Deu para você entender? Aí ele diz assim, ó, só falta 50 versículos. Ele vai ter que ler a Bíblia mesmo. Você vem para cá, ó, todo murchinho, toda batida. A gente pega a sua veia, ó, e taca ali vitamina B. Bíblia, vitamina B. Pra você ficar forte. Amém? Você quer ficar forte sem ler a Bíblia, quer ficar lendo jornal? Qual versículo é? Então Josafá se prostrou com o rosto em terra
E todo Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor. O que é que eles fizeram? Adorando ao Senhor. E levantaram-se os levitas dos filhos dos coatitas e dos filhos dos coratitas para louvarem ao Senhor, Deus de Israel, com voz muito alta. E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E ao saírem, Josafá pôs-se em pé e disse: ouve-me, ó Judá, e vós moradores de Jerusalém, crede no Senhor teu Deus, estareis o quê? Seguros. Crede em quem? Seus profetas, e prosperareis. Você já viu como ficam lá fora? Lutando para a pessoa não vir na igreja de versão. Não vá na igreja de versão, não vá. Lá só tem o quê? Lá é ladrão. Tem gente coitada que quando vem deixa até carteira no carro. Tem gente que a gente fala, fecha os olhos, ela só fecha um. Fica atenta, para não me roubarem. Entenda, por favor. Nós vamos roubar seus problemas. Tudo que o diabo quer é que você não olhe para o homem de Deus, para o profeta como homem de Deus. Porque você crê em Deus, está seguro. Você crê no profeta, você prospera. Quando você obedece o que sai da nossa boca, se vem da palavra de Deus, você vence. Porque eu não prego o que vem da minha cabeça, nem o que eu quero. Eu oro para Deus dar direção no que você precisa ouvir. E você tem que trazer a Bíblia para você pesar se o que nós pregamos vem da nossa cabeça ou se vem da palavra de Deus. Porque se vem da palavra de Deus, pode ir fundo, porque sua vida vai mudar. Aí ele diz assim, 21, obrigado. E aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor que louvassem a majestade santa, saindo diante dos armados e dizendo: louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. E quando começaram a lutar, não ouvi, a cantar e dar o quê? Louvores, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e os das montanhas de Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados, porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores das montanhas de Seir, para os destruir e exterminar. E acabando eles com os moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a quê? A destruir-se. Nisso chegou Judá à atalaia do deserto, e olharam para a multidão, e eis que eram quê? Corpos mortos que faziam em terra, e nenhum que jaziam em terra, e nenhum escapou. E vieram Josafá e o seu povo para saquear os seus despojos, e acharam entre eles o quê? Riquezas e cadáveres em abundância, assim como objetos preciosos, preciosos. E tomaram para si tanto que não podiam levar. E 3 dias saquearam o despojo, porque era o quê? Era o quê? Muito. E o 4º dia se ajuntaram no vale, pois ali louvaram a quem? Por isso chamaram aquele lugar o vale, até quando? Até o dia de hoje. Então voltaram todos os homens de Judá e de Jerusalém, e Josafá à frente deles, e tornaram a Jerusalém com quê? Com alegria, porque o Senhor os alegrara sobre os seus inimigos. E vieram a Jerusalém com saltérios, com harpas e com trombetas para a casa do Senhor. E veio o temor de Deus sobre todos os reinos daquelas terras, ouvindo eles que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel. E o reino de Josafá ficou o quê? Quieto. E o seu Deus lhe deu o quê? Repouso ao redor. Olha para mim, por favor. Você já viu alguém para a guerra cantar? Pensa. O diabo fica louco quando você está enfrentando um grande problema. Você está cantando, você está confiando, Deus é comigo, vai ser feita a vontade de Deus, vai dar tudo certo. As pessoas ficam assim: o que está acontecendo? Saiu a causa, fechou algum contrato? Não, porque Deus é comigo. Você sabe o que é você estar louvando, adorando? Tem gente que só sabe louvar quando a coisa está boa, mas tem gente que a coisa está feia, o bicho está pegando, e ela está: aleluia, obrigado meu Deus, o Senhor é comigo, o Senhor é fiel, tua palavra é verdadeira. Porque ela crê. Então eles louvavam, e quem armava contra eles caía na emboscada.
Não fique preocupado não, porque quem arma contra você se destrói sozinho. Abençoado é quem te abençoar, amaldiçoado é quem te amaldiçoar. Não fica preocupado com o que fica armando, porque Deus está vendo tudo. Não fica preocupado onde estão desejando o seu mal, porque Deus também está vendo e vai te proteger. Não importa se estão reunidos, querendo ver sua queda, Deus vai te guardar. Enquanto eles louvavam, Deus armava emboscada, e morreram todos os inimigos. Morreram todos, e eles foram lá pegar os despojos, era muito. Foi primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia. Era muita coisa preciosa. E Deus deu uma vitória, Deus foi glorificado. E essa história hoje me fortalece, te fortalece. Aquela notícia veio do inferno para poder derrubar a fé dele, mas essa palavra vem do céu para fortalecer você que teve uma má notícia. Essa palavra vem de Deus para levantar você que está caído, desanimado. Esse problema não é para você chorar, não é para você ficar lamentando, é para você orar mais, jejuar mais e ver o grande livramento de Deus, porque Ele vai pelejar por você. Diga: Deus vai pelejar por mim. Você acabou de assistir essa reunião maravilhosa. Agora se inscreva no nosso canal, tá bom? Ative o sininho e tenha certeza que sempre que as mensagens chegarem, você vai ser avisado e vai se fortalecer. Deus te abençoe.